Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. É assim que eu me sinto hoje, revigorado, descansado, porque eu estou debaixo da sombra do Altíssimo. É isso que eu desejo para você também, que você descanse à sombra do Altíssimo, porque o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Deus criasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu, Senhor, és Deus, e é Ele que está reinando nas nossas vidas. Pare de olhar para as coisas que estão ao seu redor por um instante. Tente por um instante e foque a tua atenção no Senhor Deus, e eu sei que as coisas que faltam na sua vida, Ele vai acrescentar. Vamos orar, vamos falar com Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse dia que o Senhor nos deu, nós queremos com alegria, Senhor, ainda que passando por duras provas, lutas, ó Deus, alguns por sofrimentos, para quem não passa, são sofrimentos indescritíveis, ó Deus, eu sei, mas ainda assim nós queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor reina, o Senhor, ó Deus, tem o Seu trono estabelecido entre os querubins, o Senhor se assenta no céu, ainda assim, o Senhor vem para cá, está conosco, ó Deus, para nos alentar, para cuidar de nós, porque o Senhor ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, ó Deus, e o Senhor não fica impassível, o Senhor vem lutar por nós, vem nos abençoar, vem curar, ó Deus, tudo aquilo que está dentro dos Teus planos. Nada absolutamente será frustrado. Que o Senhor nesse dia nos dê o alento que a nossa alma precisa, que o nosso espírito anseia, ó Deus, que o nosso corpo necessita. Nós oramos porque cremos no Senhor, não é porque estamos desesperados, mas porque sabemos que o Senhor é Deus e que se há alguém que pode mudar a nossa sorte, esse alguém é o Senhor. Em Ti, ó Deus, nós depositamos a nossa confiança. Louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E o texto que Deus nos deu para a nossa meditação de hoje se encontra no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Eu sei que a maioria das pessoas conhece bem o versículo 21, mas eu queria falar sobre o versículo 22, que também é muito conhecido, né? Diz o seguinte, os versículos 22 e 23 de Lamentações, do capítulo 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Aleluia! Gente, a vida está muito difícil. Difícil para quem não tem recursos e difícil até para quem tem recursos. Difícil para quem está doente e para quem não está. E com difícil aqui, a palavra difícil, eu não quero aqui me referir só à questão econômica ou à questão da saúde, porque está difícil até para quem está bem e quer manter a sua sanidade mental em dia. Porque essas sanções, essas proibições também têm causado estragos na vida da gente. Embora eu, enquanto pastor, participante da Igreja de Cristo, de Jesus no mundo, embora a gente reconheça a necessidade dos cuidados para a não proliferação do vírus, para baixar o número de mortos causados pela pandemia, a gente também não pode negar que o isolamento social tem igualmente causado problemas seríssimos, problemas emocionais, mentais e até físicos, do tipo
descontar as frustrações nos mais fracos e indefesos, como a gente tem visto nos noticiários contra as crianças. Por isso, em função de tudo isso que a gente está vivendo, em função de tudo isso que a gente está passando, eu penso que Deus quer mostrar um outro lado da moeda. Eu, enquanto pastor, quero pegar mais leve com você, mas eu vejo que Deus quer nos dar um alento que a gente precisa. Então eu quero parar um pouco de falar sobre essa questão do peso da vida nesse momento, porque todo mundo precisa de um tempo de vez em quando, é ou não é? Todo mundo precisa de um refrigério de vez em quando, todo mundo precisa de uma palavra de conforto de vez em quando. Isso não significa ficar alheio ao que está acontecendo, significa só que a gente precisa dar uma parada para uma respirada. E Deus tem isso para nós hoje. Aquele famoso dilema shakespeariano, to be or not to be, that's the question, não é? Ser ou não ser, eis a questão, tem tomado muitos formatos ao longo dos anos. Um deles que eu quero abordar hoje é parafrasear isso dizendo merecer ou não merecer, eis a questão. A qualquer pessoa que a gente pergunte se ela se acha merecedora de uma bênção, a resposta é invariavelmente um sim bem forte. Porque uma das coisas que o ser humano mais vê, essa coisa, merece ou não merece, não é? Fulano não merecia isso, fulano não merecia aquilo, merecimento, essas coisas todas. Mas ao mesmo tempo que a pessoa se acha merecedora de uma bênção, se você perguntar se ela se acha merecedora de um castigo, a resposta é obviamente um sonoro não. Claro que não. Porque essa coisa de merecimento depende muito do quê? Justiça é que tem a ver com merecimento. E considera-se justiça quando alguém tido como devedor, ele paga de uma forma ou de outra pelo seu erro, pelo seu crime, pela sua dívida, pelo pecado cometido. Também considera-se justiça quando a pessoa lesada é ressarcida de uma forma ou de outra pelo dano que sofreu. Então, justiça é o que o ser humano mais reclama hoje, nos nossos dias. Eu quero justiça. É o que as pessoas dizem. Eu ouço muito disso nos noticiários. O que quer que aconteça em que uma pessoa se sinta lesada, ela já sai em busca dos seus direitos e exige justiça. Então, justiça tem a ver com algo que alguém fez e que ofendeu ou prejudicou outra pessoa. Mas isso é muito contraditório na vida da gente, no ser humano é contraditório, porque ao mesmo tempo que o mundo fala tanto em tolerância, em diálogo, as pessoas não toleram absolutamente nada. Mesmo quando alguém tenta se explicar ou se desculpar por ter agido como agiu, por ter dito o que disse, da maneira como disse, invariavelmente isso aí vai acabar na justiça, num processo. Porque as pessoas querem mesmo ressarcimento, de preferência em dinheiro. Então hoje tudo é preconceito, tudo é perseguição, tudo é considerado fóbico. Mas, como eu disse no começo, hoje eu não quero ficar falando de justiça nem de merecimento, apesar de eu ter que dar esse pano de fundo. Eu quero falar da misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus não funciona como muita gente pensa. Então, de cara, eu queria fazer uma tradução muito livre, uma tradução bem livre, disso que Jeremias fala aqui nas suas lamentações.
em que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Elas duram para sempre, renovam-se a cada manhã. Então, a tradução livre, na linguagem nossa hoje, no dia a dia, eu vejo que é mais ou menos como se Deus estivesse falando para a gente o seguinte: bora lá para mais um dia, bora lá para mais um dia. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Não é tudo de novo, não é um repeteco de ontem ou do passado, é que hoje tudo pode ser diferente. Depende de mim, depende de você, porque o ontem já passou, o que está valendo é hoje. Novas possibilidades, novos desafios, novas escolhas. Na vida, o ontem nem sempre foi bom. Às vezes a gente vem com aquela fala, né? Eu era feliz e não sabia, e nós estamos vivendo um momento assim. Eu era feliz antes e não sabia, agora que o negócio pegou mesmo. Então, mas com tudo que vem acontecendo, para muita gente o ontem não foi bom. Às vezes o ontem foi palco de uma discussão familiar grave, ou foi um dia totalmente improdutivo, sem graça, cansativo, emocionalmente desgastante. Mas hoje, quando o dia raiou, o perfume de um novo dia encheu a vida, o ar da vida. E o que tem de tão especial nesse perfume, nesse ar novo? Eu, por exemplo, eu gosto de passar perto daqueles bosques de eucalipto, logo de manhãzinha, mesmo que seja de carro, porque daquele bosque sai um aroma, um cheiro tão agradável, para quem gosta, como eu, é claro, porque e aquele cheiro parece que abre os brônquios da gente, a gente respira até melhor, mais gostoso. Só que a intensidade daquele aroma vai se perdendo ao longo do dia, porque nós vamos ficando incrustados de outros aromas, que às vezes acabam com aquilo que era tão gostoso. Mas na manhã seguinte, se você passar lá, diz cedinho, aquele perfume está lá de novo. As misericórdias de Deus têm esse cheiro para mim, algo que toda manhã abre os meus brônquios para que eu possa respirar bem por mais um dia. As misericórdias de Deus, ou a misericórdia de Deus por nós, não acaba, a despeito do que quer que tenha acontecido no dia anterior. Deus não desiste de nós de jeito nenhum. Sempre tem um amanhã, sempre tem um cheirinho de coisa nova. A misericórdia de Deus atua no mundo a favor de quem quer que lhe peça. Muitas pessoas me perguntam sobre o que vai acontecer com quem não tem parte com Deus. Eu poderia até tentar responder isso, mas eu prefiro pensar no que acontece com quem tem parte com Deus. É isso que nos interessa. Eu não sei por que as pessoas têm tanto interesse em saber o que não é da nossa conta. Preocupe-se com você, com os benefícios de uma vida com Jesus, debaixo da sombra do Altíssimo. E um dos grandes benefícios de se temer a Deus é que Ele nos cobre com a sua misericórdia. A tampa da arca, o propiciatório, era uma cobertura. O cenário, o que isso significa, né, gente? Essa misericórdia nos cobrindo, ela impede que Deus exerça justiça sobre nós. O cenário que o pecado criou, o impacto do pecado sobre a criação acabou se tornando um ambiente propício
para a misericórdia de Deus, que não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. É o que diz o Salmo 103, verso 10. E ainda bem, porque senão nós estaríamos fritos, o planeta estaria vazio de seres humanos. O pecado mexeu tanto conosco, com o ser humano, que Deus decidiu nos tratar enquanto nessa vida e pela eternidade afora, porque misericórdia não tem fim, não com base na sua justiça, mas com base na sua misericórdia. Ele decidiu não invocar seu direito à justiça com respeito a nós, porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Jesus pagou a nossa conta e agora Deus nos dá novas chances a cada manhã. E uma outra coisa muito interessante sobre a misericórdia de Deus é que Ele, apesar da sua santidade e da sua pureza, Ele se permite ser tocado, abordado por nós por causa de Jesus. Nós podemos tocar em Deus através de Jesus, sem ofender a sua santidade, porque toda e qualquer pessoa que toca em Jesus é transformada por Ele. E é uma coisa muito interessante. Hoje a gente não pode se tocar um no outro, porque provavelmente a gente pode contrair o vírus. Mas isso não acontece com Jesus. Jesus não fica sujo. Ele não contrai a nossa doença quando tocamos nele. Mas quem toca em Jesus fica limpo. A nossa sujeira, o nosso pecado, as nossas doenças não afetam Jesus. Mas quando tocamos nele, aquilo que está nele, a sua santidade, a sua bondade, a sua misericórdia, vem até nós e nos cura, nos torna limpos. É por isso que Paulo, em Romanos 5:20, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus nos concede aquilo que a gente não merece. O que a gente não merece? Bênçãos, favor, perdão, salvação. Tudo de graça, ou por causa da graça de Deus. E a misericórdia? A misericórdia de Deus impede que aquilo que a gente merece chegue até nós. O que a gente merecia? Julgamento e condenação. É por isso que nós precisamos de ambas, tanto da graça quanto da misericórdia. Ainda que alguém ache que a misericórdia está embutida na graça de Deus, não importa. Nós precisamos desses dois lados de uma mesma moeda. Misericórdia significa, a grosso modo, outra chance. E é isso que a gente mais precisa na vida, outras chances. As chances que Deus nos dá a cada manhã são a causa de não sermos consumidos pela condenação, pela culpa, pelo pecado, porque todo santo dia Deus as renova, Deus as repõe. Pense numa gôndola de supermercado, numa prateleira de supermercado que é reposta constantemente, diariamente. Assim é a misericórdia de Deus. É um produto que nunca acaba na prateleira do céu. Você não precisa nem ir até ela. O fato de você acordar significa que a misericórdia de Deus, essa mercadoria da parte dele, essa nova chance que vem de Deus, chegou até você. Sem ela, a gente não acordaria por mais um dia. É isso que o versículo diz para nós. E por que tanta misericórdia assim da parte de Deus? Por causa, obviamente, de Jesus. Efésios, do capítulo 1, verso 10, diz que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas. Então pense em alguém capaz de atrair tudo para si. Jesus. Tudo foi feito por Ele e para Ele. É o que está escrito em Colossenses 1,16. A
A gente conhece pessoas que são carismáticas, não é? Pessoas carismáticas, elas atraem, elas conseguem atrair a atenção dos outros para si. Elas são como esponjas que sugam a atenção das pessoas para si. Mas as pessoas carismáticas, elas não são como Jesus. Elas atraem atenção para si, mas elas não foram responsáveis por nada, elas não criaram nada. O que existe não foi feito por elas e nem exclusivamente para elas. Por isso Jesus é único nessa e em todas as demais categorias. Se você fica maravilhado ou maravilhada com uma pessoa que você acha extraordinária em função de alguma habilidade que a faz se destacar das demais, saiba que Jesus é muito mais extraordinário. Ele sim deveria nos causar impacto constantemente, espanto constantemente. Ninguém jamais criou alguma coisa como Jesus. Ele criou todas as coisas, celestiais e terrenas, a partir de si mesmo. Ninguém jamais fez uma obra de arte como Jesus fez ao criar o universo e as coisas que nele há. O ser humano tenta reproduzir imagem, algumas coisas assim, em criação 3D, mas ele não fez nada. É tudo a partir de alguma coisa que Deus já fez. Ninguém jamais fez música como Jesus, cujo talento fez as estrelas matutinas juntas cantarem quando ainda não havia nada. É o que nos diz Jó no capítulo 38, verso 7, na conversa que Deus tem com Jó. Onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Não é? Tinha alguém quando as estrelas juntas cantavam? Tinha alguém lá quando eu fiz isso? E olha que tem gente muito talentosa nesse mundo, pessoas com habilidades extraordinárias, mas Jesus é único. Ele está numa categoria a que nada, nem ninguém se compara. Esse é o motivo pelo qual Jesus precisa não apenas fazer parte da sua vida, ele precisa estar no centro da sua vida, a fim de que as misericórdias do Senhor sejam eternas na sua vida. Jesus tem que estar no centro dela. O Salmo 86, verso 15, diz que Deus é compassivo e misericordioso, muito paciente e rico em amor e em fidelidade. Salmo de Davi, alguém que tinha conhecimento de causa no assunto. Davi conhecia esse lado misericordioso de Deus como ninguém no seu tempo. Eu penso, minha opinião, é que Davi descobriu na sua convivência com Deus que misericórdia é sinônimo de descanso, misericórdia é sinônimo de paz, misericórdia é sinônimo de alívio, misericórdia é sinônimo de equilíbrio emocional. Jesus, em Mateus 11, 28, nos dá essa dica quando diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pura misericórdia. Não há restrições. Quando se trata de ir até Jesus, a gente não precisa fugir e nem tentar esconder o que somos, nem o que estamos sentindo, nem o que estamos pensando. É só ir até Ele. Não haverá reprovação no olhar dele para conosco, não haverá sermão nas suas palavras, não haverá castigo para a penitência, só misericórdia, só bora lá para mais um dia. Agora, é mais difícil para nós irmos até Jesus do que Ele nos receber. Lembram-se da chamada parábola do filho pródigo? O filho esbanjador que queria viver a vida do seu jeito chega num ponto em que se vê num dilema. Ou ele volta para o pai, ou ele passa o resto da sua vida miserável que estava vivendo, comendo lavagem. Então ele decide engolir o seu orgulho e voltar para o pai. E no caminho ele volta pensando num jeito de se retratar.
Mas antes mesmo que ele pudesse dizer alguma coisa, ou qualquer coisa, o Pai o vê, o abraça, restitui a vida, porque com Jesus a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo, como nos diz Tiago 2:12. Com Jesus é sempre bora lá para mais um dia, vamos lá. Jesus não está interessado nas nossas retratações, em promessas vazias que a gente não consegue cumprir. Ele só quer que você vá até Ele, e depois disso, é com Ele, simples assim. Pastor, mas assim é muito fácil. Não é não. Ir até Jesus não é fácil não. Ir até Jesus é reconhecer o nosso fracasso. E isso não é fácil não. Ir até Jesus é reconhecer que não temos a competência para sermos autossuficientes, essa competência que a gente acha que tem, é admitir que não tem. Então, ir até Jesus não é fácil não. Nós experimentamos na vida repetidas vezes aquilo que Paulo confessa sobre si mesmo em Romanos 7. O que ele diz lá? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre de mim, sempre diante de mim. Então, o bem que a gente quer, a gente não faz. Mas no que diz respeito ao mal, nós nos formamos com louvor nessa matéria. Em outras palavras, a teimosia é a razão do nosso sofrimento. Nós insistimos nas coisas ruins. Você com certeza conhece gente teimosa. Talvez você até seja uma dessas pessoas. O problema do teimoso é a dificuldade em ter que dar o braço a torcer. É muito difícil convencer uma pessoa teimosa a mudar de ideia, a mudar de atitude. E no que diz respeito a ir até Jesus, nós somos muito teimosos. A gente precisa estar estrebuchando, gemendo muito para ir até Ele, senão não vai. É que nem levar certas pessoas ao médico, ao pronto-socorro. A dor precisa estar no estágio da insuportabilidade. Não, ir até Jesus não é fácil não. Mas é revolucionário, é libertador, é revigorante, é alívio imediato. Bora lá para mais um dia, gente. É assim que a misericórdia de Deus se manifesta a nós. Amanhã o sol vai nascer e, se Deus quiser, você vai acordar para experimentar uma nova chance de reconstruir ou recomeçar ou refazer a sua vida de forma diferente. É com você. As misericórdias de Deus se renovarão amanhã pela manhã e você não precisa repetir os mesmos erros que vem repetindo ao longo da vida. Amanhã você vai ter a chance de começar o seu dia com fé, esperança e amor. Amanhã você vai ter a chance de viver o seu dia com gratidão a Deus no coração, com alegria na alma pela nova oportunidade, com vontade de fazer valer a pena a nova chance que Deus está lhe dando. Nós não vivemos mais debaixo da lei, mas da graça de Deus. O problema da lei é que ela desqualifica todos nós, porque a gente não dá conta de cumprir seus requisitos. Na lei a gente tem que fazer o que ela diz, senão estamos fora ou estamos encrencados. Viver debaixo da lei é, fazendo um trocadilho aqui, a coisa mais sem graça que existe. Agora, viver debaixo da graça de Deus é a coisa mais legal que existe. Legal no sentido de lei, não é? Porque a misericórdia é uma constante, ininterrupta ação de Deus sobre as nossas vidas. Depois de um dia fracassado, ou depois de uma vida de fracassos, depois de esgotar todas as energias, sentimentos e estratégias na tentativa de acertar na vida, uma frase que com certeza você pode esperar de Jesus, se você for até Ele, vai ser a seguinte: bora lá para mais um dia. Eu estou com você, você consegue, eu vou te ajudar, bora lá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
renovam-se a cada manhã. Que essa palavra abençoe o seu coração e te ajude na sua busca por dias melhores. Sua busca vai terminar se você buscar isso em Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, se a misericórdia dele nos permitir.